que devemos ter intimidade com Deus. No livro de Gênesis capítulo 1 versículo 1 a 2 diz: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Assim como Deus agiu, no princípio deste mundo, para colocar todas as coisas em ordem, Ele também deseja agir no começo de cada dia para colocar em ordem nossa vida segundo a sua vontade. Neste vídeo estudaremos 4 razões pelas quais devemos ter uma intimidade com Deus no nosso dia a dia. Primeira razão, porque é uma ordem vinda de Jesus. Mateus capítulo 6 versículo 33 diz: Ele ordenou: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vós serão acrescentadas. O cristão deve acordar cada manhã respirando Jesus. Despertar com fome e sede da palavra de Deus, assim como o corpo sente a necessidade de ter a mais importante refeição pela manhã. Da mesma forma, o nosso coração necessita da primeira refeição espiritual do dia antes de qualquer outra atividade. Qual é o seu maior desejo, todas as manhãs ao se levantar? Caso o seu primeiro desejo não seja ir à presença de Deus para orar e estudar as palavras de Deus, há um erro gravíssimo em sua vida. Lembre-se da ordem de Jesus Cristo lá em Mateus 6:33, onde nos ordena buscá-lo em primeiro lugar. Jesus ordena que Deus deve ser o primeiro em tudo nas nossas vidas. Jesus ordena quando levantarmos, antes do banho, antes de trocar de roupa, ou de qualquer outra atividade, por mais elementar que seja. Primeiro vá à presença de Deus para que sua alma receba poder se santificando e ser santo durante aquele dia. Ser santo quer dizer separado de cometer atos e ter atitudes que desagradam a Deus, e sem esse poder, esse dia será um fracasso em todos os sentidos. Aí você deve estar se perguntando, mas por que devemos buscar Deus em primeiro lugar? Muito simples. Caso você faça qualquer coisa, por mais simples que seja, logo que se levantar pela manhã, o seu coração vai traí-lo. Você sabe por quê? Simplesmente porque tudo o que o nosso coração deseja e Ele quer é que Deus seja colocado em segundo lugar. E quando isso acontece, estamos sendo todos enganados pelo nosso coração. Veja o que diz em Jeremias capítulo 17 versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração é enganoso e corrupto, ou seja, pode-se enganar, errar, se iludir e se corromper. Por isso não é bom se deixar dominar e agir só pelas emoções ou pelos sentimentos. O coração é enganoso e devemos guardá-lo cuidadosamente, porque dele procede a saída da vida diariamente. Por isso, quando acordarmos pela manhã, não há conversa, não há outros planos ou desculpas, primeiro Deus em nossa vida. Segunda razão, é porque Deus tem um planejamento diário para a minha vida. O que é planejamento? Dentre as várias definições de planejamento que existem, vamos considerar esta. Planejar é dizer ou escrever antecipadamente o que se pretende fazer dentro de um determinado período ou tempo. E com Deus não é diferente. Salmos capítulo 139 versículo 16 diz: Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. No salmo que acabou de ler, está clara a ideia de que Deus tem um planejamento diário para cada pessoa que deseja viver em santidade cada dia. Quando levantarmos pela manhã, nossa preocupação deve ser: qual é o plano de Deus para a minha vida hoje? E você sabe onde está esse planejamento? O planejamento diário de Deus para a nossa vida está no livro do Senhor, a Bíblia. Na Bíblia está toda a vontade de Deus para que seu dia seja abençoado. E como devo fazer para descobrir os planos de Deus para a minha vida a cada dia? Muito simples. Ao levantarmos pela manhã, antes de qualquer outra atividade, devemos pegar a Bíblia e, em profunda dependência de Jesus e livre de qualquer ideia preconcebida, devemos pedir à pessoa do Espírito Santo que conduza nossa mente em uma clara compreensão. Deixe Deus falar com você através da palavra dele e vá reagindo em oração à medida que a clara vontade dele for revelada, glorificando o nome dele e agradecendo a palavra que vai ser o seu guia durante o dia. Terceira razão é que o homem interior deve se renovar a cada dia. A teoria de que uma vez salvo, salvo para sempre não é bíblica,
Tem que ter em mente que a salvação do poder do pecado é diária, e deve ser desenvolvida com temor e tremor a cada dia para não enfraquecermos na fé e nem desanimar na caminhada com Cristo. Veja o que diz a Bíblia. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 16. O apóstolo Paulo não consegue enxergar da forma que costumava. E não havia óculos. Ele não consegue ouvir como ouvia antes. E não havia aparelhos auditivos. Ele não se recupera dos espancamentos como costumava se recuperar. E não havia antibióticos. Sua força, caminhando de cidade em cidade, não se mantém como antes. Ele vê as rugas em seu rosto e pescoço. Sua memória não é tão boa. E ele admite que isso é uma ameaça à sua fé, alegria e coragem. Mas ele não desanima. Por quê? Ele não desanima porque o seu homem interior está sendo renovado. Como? A renovação do seu coração vem de algo muito surpreendente. Ela vem por olhar para o que ele não pode ver. Este é o modo de Paulo não desanimar, olhar para o que você não pode ver. E o que ele via? No livro de 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7, ele diz: Andamos por fé e não pelo que vemos. Nós olhamos para essas coisas invisíveis através do Evangelho. Nós fortalecemos nossos corações, renovamos nossa coragem, fixando nosso olhar na verdade invisível e objetiva que vemos no testemunho daqueles que viram Cristo face a face. Quarta razão, de ter uma intimidade com Deus, é para ter paz e alegria no coração. No livro de Jeremias capítulo 15 versículo 16 diz: Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. 3 questões merecem nossa atenção neste versículo. A primeira é achados a tua palavra. Para acharmos algo, precisamos procurar, então, ao levantarmos pela manhã, a palavra não vai me procurar, mas eu é que devo procurá-la. Devemos buscar a Deus nas primeiras horas de cada dia, mas de todo o coração. Jeremias caracteriza o tipo de busca em seu livro. Jeremias capítulo 29 versículo 13 diz: Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. A minha alma necessita do Salvador a cada manhã, sem ele, nossa vida fica vazia, desordenada e sem direção. A segunda é, logo as comi. Não é suficiente dizer que a palavra é importante, que é boa, que é divina, que salva. É preciso comer a palavra, colocar o alimento divino no meu coração. Somente assim, seus nutrientes entrarão na corrente sanguínea da alma e passarei a ter vida e energia do poder que vem de Deus, direto para minha vida. A terceira é, as tuas palavras me foram gozo e alegria, para o coração. Quem decide priorizar a busca de Deus nas primeiras horas de cada dia, vai ter paz e alegria no decorrer do mesmo. Para concluirmos, intimidade com Deus é aprofundar nosso relacionamento pessoal com Ele. Uma intimidade com Deus sincera nos permitirá viver um cristianismo real e autêntico. Uma intimidade com Deus verdadeira, nos mantém ligados ao céu e recebemos uma influência transformadora direta de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família hoje e sempre. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se ainda não é um inscrito, se inscreva. Ative o sino das notificações para que você seja o primeiro a receber as bênçãos de Deus em sua vida. Conto com você. Até o próximo estudo.